Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Para quem está entrando. Oi, Vi. Oi, peraí, deixa eu virar aqui, peraí. Sem problemas. Que veio tudo virado, gente. Faz parte, né? Peraí. Meu Deus, Bia. Calma, calma. Bom, Tudo bem? tudo bem, Bia? Que bom te ver aqui. Bom te ver também. Bom te Que ver também. legal, que bom que deu certo, né? Exatamente. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos falar sobre as canetas. Né? Assunto polêmico aí, né? Exatamente, exatamente. Vai ser um bate-papo, vai ser uma coisa um pouco mais descontraída, mais leve, né? Também vamos já colocar aqui de início que nós não somos contra, né? Mas nós vamos esclarecer a importância de você fazer o uso e utilizar, né? Precisar também dos nossos serviços, que é de personal e da nutrição, né? Uhum, Eu falei para a Vi, inclusive, que não existe, não tem como uma coisa funcionar sem a outra. uhum, Colocar como um casamento, né? Uma depende da outra, uma precisa da outra, é uma boa relação, né? Eu uhum, sei que, por exemplo, se a pessoa ela treina de segunda a segunda e não faz uma alimentação adequada, não tem um plano alimentar adequado, nada do que ela fizer no treino vai adiantar, vai funcionar. O corpo dela vai estagnar, vai ficar num determinado ponto e não vai sair daquilo. O uhum. é o mesmo, né? Quem faz uma boa alimentação também, se não treinar, não tem um resultado legal. É, tem até um ponto, né, Bia? Chega um ponto que a pessoa precisa alinhar exercício físico e alimentação, né? E quando a gente fala das canetas, quando a Bia fala ali que a gente não é contra, de fato são canetas maravilhosas, né? Aí muita gente está se beneficiando, pessoas que precisam de verdade, né, com doenças metabólicas como a diabetes, resistência insulínica, a obesidade, né? A gente sabe aí que a obesidade está a 70%, o sobrepeso 70% no Brasil, onde 35% são pessoas obesas, né? Então, as canetas vieram para esse público, principalmente. E o meu intuito da Bia aqui é esclarecer algumas dúvidas que aparecem no consultório e nas aulas da Bia, né, Bia? Que a gente precisa falar sobre isso. E a gente que está por trás disso, né? Eu atendo diariamente pessoas usando as canetas. Então a gente precisa falar com vocês o que de fato acontece, né? Quais são os cuidados, os efeitos colaterais, né, Bia? Exatamente. E assim, a gente já deixa aberto para vocês, deixa as dúvidas, deixam questões que vocês tiverem, perguntas pertinentes que vocês tiverem, aberto aqui para vocês colocarem nos comentários, tá? E a gente vai estar no decorrer respondendo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a sua presença, né? E para quem não me conhece, eu sou a Bia, sou personal trainer, eu trabalho já como personal há 14 anos e é a profissão assim dos meus sonhos, mesmo a profissão que eu amo de paixão. Eu faço com o maior carinho os alunos que são atendidos por mim podem confirmar, né? E é isso. Vi, fala um pouquinho de você também, se apresente, por favor, para o pessoal. Então, eu sou a Viviane, sou nutricionista há 18 anos, já em consultório em torno de 16 anos. Tenho uma caminhada grande aí, né? Sou apaixonada pela nutrição, sou especialista em nutrição clínica, mas eu atendo vários nichos, mas o meu foco principal é o comportamento alimentar, né? Então, mudanças de comportamento alimentar. Eu acho que se a gente não muda o nosso comportamento, a gente não tem resultado independente da área, seja esportiva, seja estética, seja qual for. E só puxando o gancho aqui, né? A Bia faz os meus treinos, eu amo os treinos da Bia. Ela faz online, né? Ela que cuida dos meus treinos aí.
puxando a sardinha, né, Bia? Não tem como. E até porque eu tenho lipedema, isso vai ser a nossa próxima live. Queremos falar sobre isso também, porque eu acho muito importante. Mas acho que é esse caminho. A gente já tem uma parceria bem legal, que a gente trabalha, a gente tem muita troca aí diariamente, né, Bia? Hoje foi podcast o dia inteiro, mas é isso, né? A profissão, as duas profissões precisam se completar. É uma troca, né? É uma troca. Assim como eu atendo aqui, ela também, né? Eu sou atendida por ela. E trocamos também paciente, trocamos, né? Ela me passa os alunos. E isso é importante porque essa conexão das duas partes, porque o meu treino ele vai se basear também, vai funcionar junto com a alimentação, né? E vice-versa, vai ter essa conexão que eu acho que é super importante, para não ficar uma coisa desequilibrada quando os extremos não se conhecem ou não se conversam. Eu acho que quando tem esse entrosamento, eu acho que a coisa fica fica muito mais fluida, na verdade, né? Com certeza. Vamos aproveitar que a gente estava falando sobre as canetas. Só me tira uma dúvida, as canetas, na verdade, elas estão há muito mais tempo já existentes, né? Não é uma coisa de agora, eu já vi há muito tempo, né? Porque as pessoas com obesidade, que você falou, e com diabetes tipo 2, né? Isso, então eles são canetas que tratam essa doença metabólica, né? Que atingem várias pessoas, e tenho pacientes que tem diabetes e difícil de controlar, hemoglobina glicada, glicose em jejum, até insulina alta, até pela condição genética, e estão utilizando justamente para fazer o tratamento, né? Então a gente vê hoje até alguns que precisam tratar essas doenças e não conseguem acesso às canetas que já está em falta nas farmácias. Então eles acabam vivendo, eu estou desesperada, não tem caneta para eu comprar para tratar, mas enfim, né? Tá uma compra aí meio que desordenada. E quando a gente pensa na utilização, né, a gente vê pessoas, por exemplo, pensando em emagrecer 2, 3 quilos, né, Bia? E já querendo usar caneta pela facilidade, porque todo mundo é muito imediatista, querem, né, emagrecer rápido. Eu até entendo, né? A gente sabe que o mundo é assim, só que a gente precisa pensar quanto tempo esse emagrecimento dura, por quanto tempo você vai conseguir manter isso, e se você mudou de fato a tua forma de pensar perante alimentação e exercício físico. Não só sobre as canetas, pessoal, mas até mesmo com relação à alimentação e principalmente também com relação ao treino, precisa ser uma coisa a curto, a médio e a longo prazo. E dois, né, diferente das canetas, são o que proporciona um fortalecimento muscular, uma saúde, um emagrecimento saudável a longo prazo. Né? Agora, infelizmente, as canetas já não é o mesmo ponto, né? E, por exemplo, quando a pessoa para, né? Tem até, eu acho que caso, quando a pessoa para, vai viajar, né? Acontece. Comer alguma coisinha para aproveitar a viagem e volta. Como é que é isso? Primeiro que, claro que tudo que a gente está falando aqui é com vazamento científico, né? Saiu um estudo que 82% das pessoas que param a caneta, elas têm o reganho de peso, então é um número muito alto, né? Enfim, daí fica naquele ciclo, engorda, faz a caneta de novo, emagrece, enfim, vira uma dependência, né? E eu já tive casos assim, Vivi, eu vou viajar, vou parar de tomar, vou parar essa semana para conseguir comer, para conseguir vivenciar a viagem, voltar e usar a caneta, né? Então, quando as pessoas que escolhem fazer esse tratamento, é necessário ter o acompanhamento nutricional
por conta que a gente vai entrar bem nisso agora, ter um acompanhamento com o personal, porque a perda de massa muscular é muito acentuada, é muito fácil isso acontecer, a deficiência nutricional, dificuldade de evacuar. Então, eu tenho paciente que ficou uma semana sem evacuar. Gente, isso causa uma desbiose intestinal a nível de bactérias, né? Enfim, a gente precisa pensar em todos esses cuidados, né? Então, muita gente está o quê? Tomando e não está fazendo acompanhamento nutricional e não tá fazendo exercício físico para manter manutenção de massa muscular, né, Bia? Exatamente. Essa perda, ela geralmente dá de 30, às vezes um pouco mais. Teve um estudo sobre isso, da perda de massa muscular. Então, assim, é muita coisa, gente. E é preocupante, porque assim, ó, quando isso acontece, vamos pegar um exemplo do carro, tá? Se você tirar algumas peças do carro, ou tirar o motor, enfim, ele vai ficar mais leve, certo? Só que ele vai perder potência. Tá leve, mas vai perder potência. Então, do que vai adiantar, né? O nosso corpo, ele é super inteligente em todas as questões. Então, se, por exemplo, você não estiver usando o músculo, ele vai falar aquilo ali não é importante. Então, se aquilo ali não é importante, eu não vou precisar daquilo. Então, ele acaba eliminando aquilo. Ele não se depende da gordura. Ele vai pelo músculo, entendeu? O que gasta energia. O corpo, ele é econômico. E ele vai economizar. Exatamente daquilo que não pode. Né? Aí você, fazendo o uso, né? E não tendo ali alimentação regular e treinando zero, é você ficar insustentável, o corpo, praticamente. Então, não tem como. Tá? Perda de massa muscular, a gente pensa em perda de saúde, né? Até de cognição, a gente pensa em fraqueza, então, enfim, queda de cabelo também, quando você tem aí uma baixa ingesta de proteína, que é o que acontece com o uso da medicação, né? Então, baixa ingestão, então as pessoas ficam muito tempo sem comer, pulam refeições porque não conseguem comer, aí começa todo o perigo, né? Porque você fica com deficiência nutricional, então pode te levar a ficar mais deprimida, deficiência de B12, de ferro, de zinco, imunidade cai, queda de cabelo é muito comum, são sintomas bem recorrentes, né? Então a gente precisa, com acompanhamento nutricional, a gente precisa repor isso, a gente precisa fechar uma quantidade de proteína diária necessária para a manutenção de massa muscular. Não é só a flacidez, não é só... Assim, ó, existe uma diferença também, gente, em emagrecer com saúde, emagrecer da forma correta. Porque nem sempre pessoas que estão super magras, elas estão por dentro, e você pode confirmar aí, por dentro saudáveis. Assim como pessoas obesas, né? A gente sabe, e não dá para só levar em consideração eles, por causa do excesso de peso, excesso de gordura, né? Pessoas magras também isso pode acontecer. Os déficits, né? Essas quedas, tem que cuidar. Eu sei que também dá náusea, enjoo, essas coisas também, né? Dá muitas coisas, né? Isso, um sintoma bem comum. Pancreatite, essas... Então, os sintomas mais comuns, assim, os efeitos colaterais aí iniciais, né, são logo depois da caneta, então, o uso da caneta, da aplicação, né, então os pacientes relatam muito enjoo, dificuldade de consumir alimento, então a gente trabalha com alimentos mais pastosos, alimentos mais líquidos, eles relatam, assim, até uma facilidade de ingerir alimentos mais frios, né? Mas, claro, tudo isso é muito, muito direcionado para cada paciente, preferências e tudo mais, e tudo muito bem calculado. Uma média de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, Bia, é bastante, sabe? Né? E a galera come muito pouco, né? Durante o dia. A gente pensa em 3 a 5 refeições no dia com fontes de proteína, para a gente preservar a massa muscular. É a nossa prioridade, na verdade. Né? Então, os sintomas são enjoos, náuseas, então a constipação, como eu já falei no início,
um macronutriente que eles relatam que tem uma dificuldade enorme de digerir é a gordura. Então, tem gente que fala aí que fica entalado, então se come qualquer fritura, fica entalado. Então, alimentos gordurosos demoram mais para digerir, porque as medicações, elas agem mesmo nos hormônios da saciedade, né? Então, e retarda o esvaziamento gástrico. Então, menor o tempo que o conteúdo do estômago vai para o intestino. Então, essa sensação de empachamento é muito comum. E aí isso impacta aí na próxima refeição. Ah, fiquei empachado no almoço, lanche da tarde esquece, jantar e tomo só um iogurte, entendeu? É pouco. E aí começam a vir os sintomas. E tem alguns casos que eu já vi, assim, até de pessoas próximas, que tiveram reação alérgica com a medicação. Isso também foi novo para mim. Ela ficou cheia de prurido no rosto, no corpo inteiro, assim. Teve que fazer tratamento daí com corticoide e tudo mais, né? E tive casos de hipoglicemia, porque ele age na insulina. Então, libera mais insulina, há uma captação maior de glicose para dentro da célula e fica menos glicose circulante no sangue. A pessoa pode ter uma hipoglicemia. Gente, eu não estou querendo assustar ninguém, né? Eu só estou falando para vocês, pelo amor de Deus. Eu só estou falando alguns sintomas que podem acontecer para vocês ficarem alerta. Bia, agora até só puxar aqui esse gancho de pacientes que eu atendi semana passada, que agora férias e tudo mais, e que estão usando as canetas, que viajaram e não fizeram exercício, Bia, foi unanimidade, todas elas perderam massa muscular sem exercício físico. Foi aí em média de 3 a 4 quilos de massa, considerando que aqui, ó, a gente tem meio quilo de gordura. Então, foi 8 peças dessa a menos de massa muscular. Então, o que a gente pensa, né? Taxa metabólica caiu, né? Como é que a gente aumenta o metabolismo, Bia? Aumentando isso aqui. Ó. Isso aí. Ó, galera. Isso aí. Deixa eu aproveitar o gancho. Fica mostrando esse pedacinho lindo aí que você tem, porque assim, ó, gente, eu não sei se vocês pararam para pensar, mas você tem um corpo, vocês são pessoas ricas. A gente já nasceu rico, super rico, milionário, bilionário, trilionário. Por que eu estou dizendo isso? Porque o músculo, ele é valioso, ele é caro. Aquilo que eu falei para você. Se o corpo entende que o músculo ele não é essencial, que ele não é importante, ele não vai valer para nada, ele vai descartar, então vai sumir. E aí vai ficar assim, magé, você vai, né, vai secar. Só que pensa comigo, vai ficar aquela coisa inteira, sem definição, sem curvatura, uma coisa que a musculação proporciona para vocês. Perfeitamente. Então, assim, abracem, amem o corpo de vocês, o músculo, ele é caro, então para manter ele, utilize todos. E aí, quando eu falo em todos, é até o antebraço aqui, que eu sei que muitos não fazem, fortalecimento de punho, ou a panturrilha, que também é uma coisa essencial. Então, tudo, utiliza. Porque assim, não utilizou do músculo, ele vai sumir. Então, ó, vamos aproveitar e falar do que é o mais focado para as mulheres, é o bumbum. Então, capricha no bumbum, não deixa no bumbum, mas faz tudo, costas, ombro. Não se preocupa que vocês não vão ficar enorme, enfim. Não fica. Não, e aqui, ó, quando falam assim, né? Ah, eu só ganhei meio quilo de massa muscular, gente, é essa peça aqui, ó. Ah, eu perdi meio quilo de gordura só, Viviane. Gente, é essa peça aqui inteira. Você tem noção? Às vezes o paciente fala, eu só perdi 2 quilos de peso no mês. 2 quilos de gordura são 4 peças essas aqui. Né? E aí, entrando nas canetas, a gente precisa preservar isso aqui. E para preservar isso daqui, a gente precisa do quê? Se alimentar, então, de 3 a 4 refeições, de 3 a 5 refeições com fontes de proteína. Quais as fontes de proteína? Vamos lá. Temos aí carnes, ovos, leite, queijo, whey protein, que é rico em aminoácido. Então a gente precisa dos aminoácidos aí essenciais para poder fazer e para poder estimular a síntese proteica, ou seja, o ganho de massa muscular, né? E exercício físico, gente, não tem segredo. E aí vem a questão da parte
da saúde mental. Tem até uma psicóloga aqui junto com a gente assistindo. É muito importante nesse processo também ter uma ajuda psicológica, porque você só vai conseguir manter o peso perdido se você mudar o seu comportamento alimentar. Então, para você parar de tomar a caneta, você precisa estar com outra mente com relação à alimentação, precisa ter mudado o estilo de vida. Por isso que as pessoas reganham peso muito facilmente. E reganham, gente, assim, ó. Vocês perdem massa muscular, certo? Vamos dar um exemplo, Bia. A paciente perdeu 20 quilos, tá? 10 quilos de massa muscular e 10 quilos de gordura corporal. Beleza, parou de tomar a caneta, de usar a caneta, tomar não, né, gente? É aplicar a caneta. Parou de aplicar a caneta, tem o reganho de peso. Ele não reganha os 10 quilos de massa. Ele reganha 20 quilos de massa gorda, de gordura corporal, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, né? Tudo bem vocês escolherem, optarem pelas canetas, mas precisa mudar o comportamento alimentar. Uma outra coisa que eu já estou percebendo, tá? A manutenção das canetas pelo valor que elas estão. Então, as pessoas fizeram o primeiro ciclo do Mounjaro, por exemplo, e aí não conseguem pagar, e aí começa o reganho de peso. Já tenho visto, já estou vendo isso acontecer. Porque não optou por mudança de comportamento, exercício físico, que é o básico, né? Esse negócio do acompanhamento, né? De você ter as mudanças de hábitos, isso aí é não só para aqueles que utilizam da caneta, isso aí é para todo mundo. Porque não adianta, parou, não está usando a caneta, muda, o corpo vai mudar, como a Vi falou, né? Então, você precisa estar com a cabeça, né, totalmente numa forma diferente, um entendimento diferente. É como se alguém tivesse feito bariátrica, né, Vi? É quase a mesma relação, né? A mesma ideia. Porque você tem pessoas que fizeram a bariátrica e continuaram bebendo, né, bebida alcoólica, comendo como se não houvesse amanhã, e assim, o corpo, ele não sustenta aquilo, ele vai explodir de alguma forma, né? Ele vai de alguma forma. Porque você fez uma coisa bem sensível, né? E aí você vai manter o mesmo hábito? Não, tem que ter em mente que as coisas mudaram. Você tomou uma decisão, essa decisão tem que ser mantida. Então, exatamente. E assim, até quando a gente fala em comorbidades, por exemplo, a gente vê a eficácia da medicação para pacientes que têm esteatose hepática, para pacientes, né, diabéticos, que a gente já falou, com hipercolesterolemia, então alteração de colesterol. Então a gente vê até nisso uma melhora usando as canetas, né? Só que a hora que o paciente para, tudo isso, ele não mudar o estilo, a gente volta a falar nisso de novo, e vão retornar as comorbidades. Então, o paciente volta com esteatose hepática, o paciente volta com perfil lipídico alterado, isso já foi comprovado. Né? Que o paciente emagreceu, mas depois ele parou e voltou todas as doenças junto com ele, né? Então, até que ponto vale a pena ficar refém disso? O que eu penso, uma opinião pessoal, também profissional, é muito mais fácil de você sustentar quando você opta pela mudança do teu estilo de vida, por mais que demore mais o processo de emagrecimento, Bia, que a gente sabe, né? Que demora um pouco mais quando a gente opta por fazer exercício físico, por comer, se alimentar melhor. Mas é muito mais fácil você manter o seu peso perdido através dessas escolhas do que com as canetas. Exato. Falando de novo, não estamos falando mal das canetas, nós estamos falando dos prós e os contras dentro do que a gente tem visto aí no dia a dia. Que a gente está por trás, né? A gente vocês, né? Hã? Só alertando mesmo, né? Isso! Mais claro. Isso, então talvez você precise perder lá 2, 3 quilos. É muito melhor você optar por mudar a sua alimentação. E quando eu falo mudança de alimentação, eu nem falo em dieta, né, Bia? Bia sabe que eu não gosto dessa palavra, mas mudança de comportamento, melhora nas escolhas alimentares, e com isso fazer um exercício físico, isso é disciplina.
Nós não temos mais escolha em não fazer exercício físico na nossa vida, gente. Vamos ser bem sinceros, não estamos conversando com crianças, estamos conversando com pessoas adultas que tenham a capacidade de compreender, né? E assim, a questão de você falar da dieta é um plano alimentar. Você entender como que você vai comer no dia a dia, né? Você vai se alimentar no dia a dia. É como se fosse assim, ó, eu tô te mostrando o caminho, faz assim que vai dar certo. Uhum. Uma coisa mais simples. Eu sei que a Via, ela, por exemplo, não deixa de colocar, por exemplo, Coca-Cola, se a pessoa tiver com vontade, né, um docinho ali, mas tudo em seu dia, né? Que você não vá se perder. E eu tenho pacientes seus que você colocou e que não comeu, não bebeu, né? Você diz os pacientes que estão usando. Não, eu digo de comer algum docinho, alguma coisa mais por fora, assim, que seja um alimento mais saudável. Você já me Então, falou uma vez. Então, na verdade, os pacientes, há uma tendência a eles diminuírem a vontade de comer esses alimentos mais açucarados e mais gordurosos, né? Isso é um relato bem comum, assim, Viviane, eu não sinto vontade, diminuiu muito a minha vontade, né? Mas tem pacientes que aqui, mesmo assim, optam, Viviane, eu comi um monte de doce, tô conseguindo comer, enfim, isso acontece bastante, sabe? Deixa eu responder uma pergunta da Suelen aqui. Tudo bem, Su? Sobre o mau hálito, isso é bem decorrente também, até pela baixa digestibilidade. Quais são os relatos? Cheiro de podre. Olha que interessante, né? E é muito comum até pela dificuldade da digestão. Então, como se. Eles falam assim, é como se a comida tivesse parada no estômago e fica arrotando aquele gosto daquela comida horas, entende? Esse é o relato que a gente tem. Nossa. Uhum. Eu tenho uma amiga minha, assim, que ela tem um buffet, né? E ela relatou que diminuiu, as pessoas estão indo, comendo muito pouco. Ela falou, todo mundo usando as medicações, e todo mundo pega uma Coca zero, uma coquinha. E aí eu penso, porque a Coca ajuda a digerir, né? Uhum. Daí eles se sentem melhor. Então, isso ela diz que Viviane é muito engraçado, porque ela já sabe quem tá tomando Monjaro e com a coquinha lá. Então, isso acontece também. Então, as pessoas têm pela baixa digestibilidade, acabam recorrendo aí por uma coca, porque é mais fácil de digerir, né? Enfim. Uhum. Tem algumas notícias também a respeito das canetas que estavam vindo, não sei se pararam lá Paraguai. do Paraguai. Parece que era um fantástico ontem. Eu sei que tem acho que foram duas mulheres que uma trouxe na geladeira e outra trouxe escondido na panela, né, numas panelas lá, para vender. Então, assim, gente, cuidado com quem vocês vão comprar, né? Sempre se orientar, né? Uma busca de profissionais mesmo, qualificados, que você possa fazer a compra, né? E possa ser orientado para ter um rendimento, né? Ter um resultado significativo e correto, né? Tem um caso até que está aí repercutindo bastante de uma mulher de 42 anos que acabou usando a medicação e está internada em estado grave e desenvolveu até uma síndrome autoimune, assim, e a gente não sabe o que tinha na caneta, então está tendo muita falsificação. Esperamos, né, que com essa ação da Anvisa diminuam essas vendas clandestinas, né? E que as pessoas aí comprem com mais segurança a medicação, né? Porque, enfim, a gente não sabe, a galera não sabe o que tá tomando. Então, isso tá acontecendo muito também, sabe? Nós temos que tomar cuidado, galera, com as escolhas aí, da onde vem, porque, olha, não é fácil. Eles para você ter noção, eu vi também essa semana, eu vi essa semana que a busca no Google por dietas diminuiu
E pelas canetas aumentaram absurdamente do ano passado para agora. Então as pessoas nem procuram mais em dietas, por dietas no Google. Agora é direto em canetas e emagrecedores. É isso aí, né? É uma luta que a gente está aí. Claro que a gente tem que estar preparado para quem está usando, né? Mas é aquilo, precisa de acompanhamento, né? A gente tem visto outro sintoma também que eu recebi, candidíase de repetição, infecção urinária. Por que que acontece isso, né? Pela alteração da microbiota intestinal, as bactérias fazem a translocação, então elas translocam para o canal vaginal e para o canal urinário. Então bate imunidade, pronto. Isso também. Então eu tô lembrando aqui, eu vou falando alguns sintomas para vocês ficarem a par aí. Deixa eu só aproveitar aqui, pessoal, e compartilhar com vocês um livro que eu tenho e que eu acho que é válido também com relação... não tem a ver com as canetas, mas para quem tiver interesse em entender um pouco mais, né, sobre envelhecer com saúde, né, ter uma musculatura, né, um corpo muito mais forte. Vamos sempre imaginar o nosso corpo como uma armadura, então a gente precisa preparar ela, né, precisa moldar ela para ter um envelhecimento, a gente precisa ter esse pensamento, então um envelhecimento adequado, né, e com qualidade. E o livro A Revolução dos Músculos. Agora vai sair invertido, mas é A Revolução dos Músculos. Então, quem tiver interesse depois, pega o nome aqui e lê. E ela aqui é com a doutora Gabriele, que é uma médica lá dos Estados Unidos, e ela fala exatamente de como você trabalha o teu músculo, né? Treinar, alimentar o músculo da forma correta, né? Ele até, para quem gosta, no finalzinho lá ele tem algumas dietas, né? Ela dá algumas dicas também com relação a como que funciona o treino. Então, quem tiver o interesse em se aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, tá aqui uma sugestão de livro. Eu tenho absoluta certeza que dessa forma, além de buscar orientação dos profissionais, o livro sempre vai ser uma chave importante para você entender um pouquinho mais a sua mente, para entender um pouquinho mais o seu corpo, entender um pouco mais, né, do que você precisa aí, do que a internet, né? Porque a internet, ultimamente, além de deixar nós doida, eu com certeza acredito que vocês ficam muito mais perdidos, porque como são leigos em algumas situações, né, não entendem se aquilo é verdade, não é, em quem acreditar, quem que está falando a verdade. Eu acho que livros e profissionais, né, claro, os profissionais qualificados, para vocês buscarem orientação. É muita informação que tem, né, Bia, na internet e acaba trazendo muitas dúvidas mesmo, né? Então, sempre busquem, né, informações com profissionais, como a Bia falou, e que tragam, né, sempre pensando na ciência. A gente estuda para orientar vocês de uma forma segura, né? Bia, só puxando um gancho também das canetas, uma pergunta recorrente no consultório, acho que com você também, quantos quilos eu vou emagrecer usando, né? E não existe uma regra, gente, tá? Eu tive pacientes que estão tendo sucesso com a medicação, paciente obesa, né? Tendo sucesso com a medicação, a gente mantendo massa muscular, mas também treinando super bem. Então, é um caso de sucesso, assim, só perdeu gordura corporal, perdeu pouca massa muscular, mas a gente já ajustamos para ela repor aí. E tenho pacientes que perderam 2 quilos no mês só. Então, teve pacientes que já perderam 4, 5 quilos, e teve paciente que tomou a medicação e não emagreceu nada. Então, isso pode acontecer, tá? E uma outra questão se o paciente já come muito pouco e se ele começa a usar a medicação, ele vai diminuir ainda mais o consumo alimentar. E não emagrece justamente pelo baixo consumo de caloria. E aí a gente precisa aumentar aporte calórico para o corpo começar a trabalhar. Então, isso tem acontecido
muito, Bia, sabe? Aham. Enfim, a gente precisa comer bem, não é para ficar tão restrito na alimentação, a gente precisa direcionar o planejamento alimentar conforme a tolerância, a Bia fazer o planejamento de treino conforme a individualidade de cada um, Exato. né? É um conjunto mesmo para vocês terem sucesso. Exatamente. Gente, cada corpo é corpo, cada história é única e toda decisão precisa ser acompanhada. Não tem como, né? Os treinos e a alimentação levam um pouquinho mais de tempo, mas assim, eu garanto para vocês que além do nosso suporte para vocês, vocês também precisam se empenhar, né? Precisam dar. Então, o quanto vocês se empenham, isso vai fazer total. Eu tenho, por exemplo, alunos que, sem mentira, tinha uma aluna que fazia 3 dias, quando eu dava aula de spinning, ela fazia os 3 dias de spinning e ela treinava apenas uma vez, o que eu não concordo. Eu acho que pelo menos 2 vezes para começar já é o essencial. Uma vez fica meio perdido o treino. Uhum. Ela treinava uma vez. E aí ela falou o seguinte: Bia, eu tenho 3 casamentos e eu preciso entrar em 3 vestidos diferentes. É um desafio, mas nada é impossível, gente. Quando você fica em cima, quando você não entra em uma neurose, né, só pensando naquilo, quando você simplesmente deixa acontecer, ele vai fluir naturalmente e quando você Uhum. vê, já aconteceu. Aconteceu aí Uhum. muito antes do que você imaginava. Né? Então, a questão de subir na balança, né, e o peso não mudar, nossa, eu tô treinando, eu estou me alimentando bem e o peso não diminui. Eu, né, coloco para os alunos, principalmente, que são 2 pontos-chave para ver a diferença. São as fotos e Uhum. são as roupas, principalmente. Pega uma roupa lá que tá louca para usar, Uhum. foca naquilo. Uhum. Você vai usar, com certeza. E assim E vai. aqui mostra muito, né, Bia, o tamanho, ó, da massa. Que nem quando você vai lá e você pesa, ai, Viviane, eu não perdi, o meu peso tá a mesma coisa. Se você fez a troca, olha o volume de meio quilo de massa gorda, de gordura, e meio quilo de massa muscular. Então, mas eu tô cabendo, eu entro nas minhas roupas, é porque aconteceu isso aqui. Em volume é totalmente diferente, Sim, né? E quando a gente estimula o ganho disso aqui, a gente ganha saúde também. Então, a gente precisa, a mulher precisa de gordura, sabe, Bia? Até por questões hormonais, absorção de algumas vitaminas. Então, por que a nosso percentual de gordura, o excelente, é diferente do homem? Porque a mulher precisa ter um pouco mais de gordura. Mas de uma forma equilibrada, num percentual de gordura adequado, né, sem riscos aí de doença, e sem ficar refém à alimentação, que daí é um outro nicho que a gente entra, né? Daí é outra conversa aí, que transtorno alimentar também tá doidado, aí é uma busca pelo corpo perfeito, senão a gente fica até amanhã aqui, né, Bia? é, Mas então ter esse cuidado, né? Ter esse caminho aí de escolhas mais tranquilas, de escolhas mais, né? Como a Bia falou, não ficar tão apegado, não ficar tão, né, tão preso naquele, eu preciso emagrecer, porque fica naquele desespero, as coisas não fluem. é. Precisa E- trabalhar, e precisa trabalhar a saúde mental, e a gente não pode deixar de falar isso. Exato. Nunca. Porque a saúde mental nesse processo de, né, nesse processo todo que não é fácil, gente, processo de emagrecimento, não é fácil mudar hábitos alimentares, não é fácil ter disciplina no exercício físico, não é. Não é porque a gente é profissional que nós temos as nossas dificuldades, né, Bia? Não, gente, Nossa, é uma vida estudando e hoje, tentando e fazer. Hã? hoje eu tô afim de treinar. Nós somos seres humanos, nós também somos como vocês. Nem sempre a gente está com vontade, mas é assim, gente, é aquilo que eu falei.
Estamos conversando com pessoas adultas e nós temos que fazer até mesmo as coisas que a gente não gosta, né? Por exemplo, vamos falar da musculação. Eu sei que muitas pessoas não gostam, então busca outra modalidade, outra atividade, mas daí eu entro num ponto em que uma coisa complementa a outra, assim como a nutrição complementa a musculação, né, o treino, e o treino complementa lá a nutrição. Por exemplo, se você estiver fazendo musculação, né, ou estiver fazendo só pilates, né, ótimo, pilates, ele é um ponto assim, essencial para quem tem alguma dor um pouco maior, né? Uma lesão, enfim, tem algum encurtamento. Ele é específico para algumas coisas, né? Mas ele precisa da musculação. Uhum. Alguém não gostou de ouvir isso, mas infelizmente sim, gente, precisa ter um complemento, né? Assim como a natação, você precisa ter um porte, porque a gente vai num ponto em que não é só como as canetas, né? Você acaba, ou a corrida, por exemplo, né? Vamos pegar a corrida, que eu sei que tem muita gente que adora correr, vai perder, vai Uhum. perder uma massa muscular, você precisa fortalecer. Vamos voltar lá para a armadura, preparar o corpo, joelho, né, quadril, certo? Uhum. E aí a gente avança de novo. Vamos lá para onde quer evitar ter queda, infelizmente vinha óbito, né? Então Uhum. trabalha, faz um fortalecimento de quadril, isso aí é essencial. Precisa lá um fortalecimento de abdômen, precisa um fortalecimento fantástico na coluna, na lombar para não sentir dor. Levantou de repente, tá lá com os seus 40 anos e levantar e travar as costas. Ninguém quer isso. Não, Ninguém quer. Então, não. vamos lá. E os 40 começa, Bia. Eu entrei nos 40, senti um declínio aí que eu achava que era clichê e não é. Aí É, os cuidados redobraram. Eu falo, meu Deus do céu, agora eu preciso me cuidar 10 vezes mais. é, tem aqui, Meu ó, pai tá falando o ali, ó. Renato ali. O Renato falou, meninas, o que faço para engordar um pouco? Pai, você precisa comer, né, pai? Eu não preciso nem falar. Casa de ferreiro, espeto de pau, né, Bia? É, É para aquilo, comer, né? comer sem medo, tá? Comer sem É, comer, não tenho medo de comer, né? Se tem dificuldade de comer usando as medicações, que é o nossa priori aqui, procure nutricionista para ajudar a ter, a te organizar nisso, né? Para montar um planejamento em cima do que você gosta, em cima do que você está conseguindo, né? Foquem mesmo no hábito intestinal, precisa tomar água, gente, porque senão o intestino vai trancar. Os pacientes falam, Viviane, eu não consigo, vai de golinho em golinho o dia inteiro. Então, se tem muita dificuldade de comer, diminui as porções durante o dia de comida, mas né, nem que seja de 1 hora e meia, 2 horas, comer alguma coisa, né? Como eu falei, alimentos líquidos, né? Preparações líquidas costumam ser mais toleráveis. Então, é possível, né? E daí, com relação à suplementação, que eu acho que faltou para a gente fechar, né? Então, tudo depende muito também dos sintomas do paciente, né? A gente precisa avaliar os sintomas do paciente, mas normalmente é preciso suplementar. Então, às vezes, um polivitamínico, um ferro, uma B12, uma vitamina D, um zinco, enfim. Quando a gente percebe que está caindo a imunidade demais, a gente precisa repor, porque a baixa ingesta alimentar diminui o consumo de nutrientes, o paciente tem deficiência nutricional. Não tem como isso não acontecer, Bia. Então, daí, suplementação a gente faz conforme queixa, conforme a alimentação de cada um. Então, é muito individualizado. exato. E é isso, gente. Não tem como vocês não cuidarem ali da alimentação, fazer um plano certinho e tá usando a caneta, e aí quando chega na minha parte, não aguenta nem metade do treino. Não dá para ser assim. É verdade. Não dá. Não dá Se porque aí arrasta no você pode, treino. infelizmente, se irritar, desistir no meio do caminho, né? Ou até pode vir a acontecer uma lesão, né? Se machucar, enfim, porque não vai aguentar, né? Não tem
uma progressão. E a gente precisa ter uma progressão. Então, vamos imaginar lá, uma escadinha subindo de degrau em degrau. Tem que ter paciência. Eu sei que com os anos aí que estão passando, cada vez mais a gente recebe muitas informações diárias e a todo instante, e com isso tudo vem à tona, tudo está rápido, tudo está pronto, e não é bem assim. A gente precisa dar uma freada, a gente precisa avaliar, a gente precisa fazer uma análise em cima de tudo. Eu acho que você vai concordar comigo, e que o estresse também, não só diário, né? Você se estressar com alguém no trânsito, no trabalho, em casa, isso também já faz uma alteração total no metabolismo, né? No organismo, e aí isso aí vai atrapalhar também no processo da caneta, querendo ou não, da sua alimentação, do seu treino, não tem como. Uhum. Tem que ter paciência, não adianta. Bia, só assim, quando a gente fala em maiores lesões, quando está fazendo exercício, é pela perda de massa muscular, né? Sim. Uhum. É pela Né? caneta, né? Você está se alimentando, Isso. né? Você está tendo menos o porte ali que você precisa, não tem força, não aguenta. Então, isso acaba... Lesiona mais fácil, mais facilmente. Uma das coisas também que falam é Viviane, eu tô sentindo que eu tô sumindo, eu tô toda enrugada, eu tô enxugando, Isso também é um sintoma, né? Então, aí entra uma dermatologista junto. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar, não adianta no tratamento. Vamos aproveitar que você falou em dermatologista e vamos falar da nossa querida Thalita, né? Uhum. E qualquer coisa, se vocês precisarem também de uma dermatologista aí de confiança, ela também é a minha aluna, né? Assim como a Vi, ela também tem o lipedema, e a gente entra isso em Na outras próxima vezes, live. né? Certeza que vocês vão gostar também. E também dá esse suporte a respeito das canetas também, explica, né? Muito. Vai dar toda a orientação que vocês precisam, porque a pele também é um dos pontos que aparece, que muda, né? Não só a questão da flacidez, A né? aparência, né? Mas questão para cuidado de envelhecimento, né? Precoce. Isso. Então, tá aí a nossa querida Thalita também. Isso, ela é ótima. Gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma questão? Vamos aproveitar, estamos chegando nos últimos minutinhos aqui da nossa live. Eu agradeço já desde esse momento quem entrou, quem fez participação aqui. Agradeço a você também, Ivy. Eu também bem feliz de estar aqui com você, Bia. Faz tempo já que estamos juntos, né? É. Nossa, faz tempo. Vamos lá, gente. Aproveita os últimos minutinhos para fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se passou alguma que a gente não viu. Isso. Aqui. Acho que não, Bia. Uhum. Não passamos nenhuma sem visualizar. Você chegou a receber alguma lá no direct? Alguma que você lembra? Algum ponto? Não, acho que a gente conseguiu falar de todo, de tudo que foi perguntado, tudo que foi falado, assim, Bia. Então tá. Obrigada. Corujando. Sempre. Ai, ai. Eu Muito acho bom. que dá para finalizar, né, Bia? Também a Vamos lá. gente pode deixar aberto se quiserem perguntar no direct, aí a gente fica à disposição. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E obrigada, Vi, também de novo. Obrigada, Bia. Nos Obrigada, vemos aí na próxima. Jô, obrigado por ter entrado. Nossa colega aqui, né? Também personal, Joana, uma ótima profissional também, Exato. né? Então, estamos Obrigada, juntos aí, Bia. Precisando aí, meninas. Meninas não, né? Quem está na live pode contar com a gente. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.